Torcedor colorado, você não está sozinho, você faz parte de uma legião, a Legião Colorado. Amigos colorados, torcedores de outros clubes, sejam muito bem-vindos a este canal, aqui vocês têm voz. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, a seleção brasileira ela sofre uma rejeição muito grande, enorme. Eu conheço várias pessoas que desdenham, que não dão bola, que não estão nem aí para a seleção brasileira. Eu faço parte desse grupo. Eu não assisti... Olha, eu acho que assisti meio tempo de um jogo Brasil e acho que foi Chile, para ver como seria ali a atuação do Palácios, que estava jogando no Inter. E olha lá, cara, nem lembro que o Brasil ganhou, parece de 3-0, nem lembro, sabe? Quanto foi, quem jogou, não sei. Eu só sei que na seleção brasileira joga o Neymar e o goleiro Alisson, que era goleiro do Inter. O resto não me pergunte, porque não sei, nem me interessa. Eu realmente larguei seleção brasileira de mão já faz 20 anos. 20 anos. O último título em Copa do Mundo do Brasil vai fechar aí 20 anos. 2002. De lá para cá, eu queria entender o que me fez também largar de mão a seleção brasileira, e várias pessoas também, de repente, deixaram de acompanhar os jogos, se taparam de nojo com a seleção brasileira, de repente pelo mesmo motivo que eu. Ali, a partir de 2006, o Brasil fez uma fiasqueira contra a França. O Zidane mandou no jogo, né? Pegou a bola, botou debaixo do braço e disse: acabou o jogo, eu é que mando aqui. Então deu balãozinho no Ronaldo, fenômeno, uma seleção já envelhecida, uma seleção que... Eu não sei o que fez o povo se distanciar da seleção, se foram os altos ingressos, se apenas a classe média alta, a classe mais abastada, que conseguia acompanhar os jogos da seleção brasileira, os jogos da seleção, os amistosos cada vez mais distantes do Brasil também. De repente isso fez com que a seleção brasileira, o povo perdesse aquele carinho pela seleção brasileira. Muitos jogos fora do Brasil, muitos amistosos fora, e aqui os ingressos já não eram mais populares. E nosso povo, eu sou povo, provavelmente você é povo, a maioria das pessoas, a maioria das pessoas que gostam de futebol, que são entusiastas do futebol, ganham um salário mínimo, são pessoas que realmente não têm condições de pagar R$ 500 para ver um jogo. Eu me lembro que um jogo aqui no Beira-Rio, da seleção brasileira, foi um amistoso, acho, cara. Foi um amistoso, até estava chovendo. Parece que os ingressos chegaram a R$ 500. Então isso afasta realmente o povão, a maioria das pessoas que gostam do futebol realmente, a essência do torcedor, a essência daquele torcedor que enche o estádio, antigamente era a população mais pobre. E aí os jogos eram, os amistosos aconteciam no Beira-Rio, aconteciam no Maracanã, aconteciam no Nordeste. Hoje não, cara. Hoje você vê que jogos da seleção brasileira, sua grande parte de torcedores que entram no estádio são pessoas abastadas, classe média alta. Talvez isso seja um motivo. Eu não vou dizer que a maioria da população brasileira, mas a maioria... Dizem aí que há uma rejeição de 80%, é uma coisa assustadora, muito grande. Né? E aí então, cara, ali em 90, na Copa da Itália, eu comecei a acompanhar futebol, não entendia muito, não entendia nada, né? Eu era uma criança, e me lembro poucas coisas da Copa de 90, uma promoção da Pepsi, com você... juntava não sei quantas tampinhas da Pepsi, trocava por um copo que vinha com uma caricatura do Dunga, do Careca, do Tafarel, dos jogadores da época, né, da Copa de 90. E tinha uma identificação, tinha até uma bicicleta Monarch, não sei se
você que é um pouco mais velho aí, da minha idade para cima, você já teve essa bicicleta, a bicicleta da Copa, lembra? Era uma Monarch barra circular, barra forte, verde esmaltada com amarelo. Lembra dessa bicicleta? Tinha várias promoções, né, cara? O povo pintava os cordões da rua, fazia desenho na rua. Era realmente uma comoção nacional. Isso se perdeu. Eu acho que não tem, dificilmente. Ainda mais com a situação maçante que nós vivemos, né? Tanto faz se você é de direita, de esquerda, mas de repente isso também tenha sido motivo para o povo cansar de torcer pela seleção brasileira. O povo ainda, eu torço pelo Inter, né? Eu ainda não, muitos torcedores ainda não abandonaram seus clubes, mas muita gurizada aí de 14, de 12, de 14 anos, 15 anos, eles têm o Internacional, o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, o Grêmio, o Atlético Mineiro como o time, eu gosto porque, sabe, é o time da minha terra, mas se você for ver aí na rua, cara, a gurizada gosta mesmo é da Juventus, porque tem o Cristiano Ronaldo, gosta do Barcelona, gosta agora, o time da moda é o Paris Saint-Germain, com o Neymar, e de repente, cara, nós aqui, torcedores do Inter, do Grêmio, do Atlético Mineiro, do Palmeiras, de repente a geração que está vindo aí, nós vamos perder de torcedores mais novos. Né? Se o pai não passar para o filho aquela coisa do amor ao clube, se o tio não passar para o sobrinho aquela coisa do amor ao clube, isso vai se perder, cara. A gurizada vai começar realmente a torcer. Eu já conheço gurizada que torce realmente pro Barcelona e, sabe, é colorado, mas o time, sabe, dá um jogo do Barcelona, deixa de olhar. E de repente é isso que acontece mesmo, sabe? Falta de identificação com o lugar onde você vive. Você até gosta do Inter, do Vasco, do Flamengo, mas você torce por essa geração mais nova, né? Corre um sério risco de vários clubes brasileiros perderem uma geração aí para times europeus, porque o nosso futebol aqui está defasado, né? Se você colocar o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro a jogar a Champions League, não só vão fazer mera figuração. Para você ver aqui, eles sobram, esses clubes sobram. E a gurizada aí se identifica muito mais com o futebol bonito, com o Neymar, com o Messi, o Cristiano Ronaldo, do que esse futebol pobre, porco, que é jogado aqui no Brasil. Então, cara, a partir de 2006, de 2002, tá, tudo bem. 2006 eu já não dava muita bola, eu já não tinha muita ligação com a seleção brasileira. E aí acontece aquele fiasco, né? O Roberto Carlos, uma seleção que já estava envelhecendo, né? O Roberto Carlos baixa a meia, gol do Henry, o Ronaldo tomando balão, a seleção saindo humilhada, apesar de ela perdeu por 1-0, mas ser humilhada. Eu pensei, cara, eu já não tava nem torcendo nesse jogo aí, mas eu pensei que final de carreira humilhante para esses caras que ganharam a Copa de 2002. Às vezes é bom saber a hora de parar, né? É bom saber a hora de parar. Mas eu vejo que vai ser muito difícil. Em plena ano de Copa do Mundo, nem parece, não tem clima aqui no Brasil para a Copa do Mundo. A Copa de 2014, então, veio a Copa, depois de 2006, veio a Copa de 2010, o time do Dunga. O Dunga também foi muito massacrado pela Rede Globo, porque levou um time que não jogava bonito, mas jogava pelo resultado, né? E o povo brasileiro, sei lá, já estava meio que desligado da seleção brasileira, mas a Rede Globo ainda metendo o pau no Dunga, porque ele não levou o Neymar na época e o Ganso, né, que era o Ganso ainda era mais aclamado na seleção brasileira, porque eles diziam, o Ganso joga um futebol arte e tal, e precisa disso no Brasil. Mas o Brasil jogou bem aquela Copa de 2010. Depois aconteceu toda aquela coisa ali do gol não lembro o nome do jogador da Holanda, mas foi o mais baixo deles que fez o gol de cabeça, né? E aí o Felipe Melo se descontrolou. Mas isso aconteceu lá em 90 também. O Brasil massacrou a Argentina,
jogando melhor que a Argentina. O Brasil perdeu um monte de gol e aí deixou o único cara que não poderia livre, o Maradona, que é um craque, né, que é um gênio da bola, deixaram o Maradona livre, ele enfiou uma bola entre o Dunga e o Branco, acho, a bola foi no pé do Canidia, o Canidia ficou de cara com o Taffarel, mas o Taffarel não teve o que fazer, o Canidia só tirou do Taffarel e só driblou o Taffarel e tocou pro fundo da rede. Mas aquele jogo o Brasil poderia ter ganhado fácil de uns 4-1 da Argentina. E nesse jogo contra a Holanda o Brasil também jogou bem. Poderia ter ganhado de uns 3-1 da Holanda e não ganhou. Né? Mas isso já foi motivo para a turminha da Rede Globo massacrar o Dunga, né, cara? Massacraram o Dunga. Então, cara, eu acho que a Copa mais legal, a Copa que realmente assim fez o povo se unir mesmo, em prol de algo maior, como um título, sei lá, aquele título de 94 ele representou muito mais do que um título de futebol, porque foi um grande velório aquele ano, né? O Ayrton Senna, né, morre no dia 1º de maio e o Brasil sentiu muito, né, porque o Ayrton Senna... Então, né, cara, 94, ano que morre 1º de maio, morre Ayrton Senna, foi um grande velório nacional, uma comoção, uma tristeza, né? Era um cara que tinha muita identificação com o povo brasileiro, né, e sempre falava, né, que levantava a bandeirinha, que o brasileiro tinha que ser orgulho de ser brasileiro, isso eu acho legal. E a seleção de 94, ela entrava realmente de mãos dadas, demonstrando uma união, ideia do ex-zagueiro Ricardo Rocha, que não jogou essa Copa, mas ficou ali, se lesionou, e ficou ali para dar uma moral, porque ele era o cara ali da resenha do vestiário. Então essa Copa, para mim, ela foi muito representativa, mostrava a união de um povo, né, em prol, claro, de um título de Copa do Mundo, mas era muito mais do que isso. Não era só futebol. E aí a coisa foi degringolando, 2006, 2010, 2014, então, Copa aqui no Brasil, uma Copa já contestada. O Brasil em crise, alguns diziam que isso era bom para a infraestrutura de algumas cidades, né? E outros diziam que o Brasil... Aí vem aquela frase do Ronaldo também, né? O Brasil quer Copa do Mundo, tem que construir... Não adianta só construir hospital, tem que construir estádio. Aí pegou muito mal, né, Ronaldo? Pegou muito mal. Né? O povo precisa de hospital com uma infraestrutura boa, o povo precisa de uma cidade que funcione, e futebol é uma diversão. Agora dizer que chegar no ponto de comparar hospitais, a importância de estádio de futebol com hospitais, aí realmente pegou mal, aí já começou um clima tenso nessa Copa antes mesmo de começarem os jogos. E cara, a tampa do caixão que fez o brasileiro se tapar de nojo, e aqueles como eu, confesso que eu não sou hipócrita, eu dei muita risada do 7-1 pelo o Filipão, cara, sabe aquela história? A gente tem que saber a hora de parar? Filipão não soube a hora de parar. Então aquele 7-1 eu dei muita risada, olha, foi... Nem os alemães, eles entenderam. E olha que os alemães foram gente boa, porque no segundo tempo eles tiraram um pouco o pé. Eu não sei o que houve lá dentro do vestiário, lá dentro, não sei qual conversa aconteceu lá, para os caras tirarem o pé, porque podia ser 8, podia ser 9. Então depois do 7-1, até aquelas pessoas que realmente, eu já não torcia mais, mas ali de repente eles perderam um pouco, perderam o restinho de moral que tinham, né? Ronaldo falando besteira, seleção tomando 7-1, perderam um pouquinho de moral que tinha. E eu acho que o que pode também potencializar essa rejeição agora é o Brasil ter apenas um craque, que é o Neymar, que joga muita bola, que é o diferencial dessa seleção, e o resto ser de jogadores lá da Inglaterra, jogadores sei lá da onde, e o povo não se identifica realmente, cara. Não se identifica. A seleção tem muitos jogadores comuns, tá? Porque o Brasil é dependente do Neymar. E
o Neymar também não tem aquele carisma todo, né, que alguns jogadores do passado tinham. Não e deram protagonismo pro Neymar dentro de campo, uma abraçadeira de capitão. O Tite é um cara diplomático e tudo, mas não colou, o povo não comprou a ideia do Neymar capitão, sendo que outrora nós tínhamos o Dunga, que, na minha opinião, cara, jogador de futebol dentro de campo, capitão, como o Dunga, que cobrava até o Ronaldo Fenômeno e o Romário. Não lembro, cara. Eu me lembro de um jogo. Eu não sei se foi contra a Holanda, mas não lembro se foi um amistoso, foi Copa do Mundo, que o Ronaldo, o Brasil tava um jogo pegado, sempre foi pegado. Sempre foram pegados os jogos contra a Holanda. E o Ronaldo estava com a mão na cintura, o Dunga veio e perguntou pro Ronaldo, tá todo mundo correndo? Foi mais ou menos isso, tá? E tu tá com a mão na cintura aí, tá com a mão na cintura? Pro Ronaldo Fenômeno. O Romário veio, Dunga, não sei o que, daí o Dunga falou pro Romário, olha, o assunto é entre eu e o Ronaldo, quando tu tiver isso aqui, que era braçadeiro, daí tu se mete. E por enquanto eu sou o capitão. Pra te ver que moral, e o Dunga era muito amigo do Romário, né, cara? Pra te ver como esse cara aí era respeitado na seleção brasileira. Mas vou abrir vou falar aqui, cara. A Rede Globo, de todas as formas, ela tentou destruir a carreira do Dunga, mas o cara em 90 sofreu a era Dunga, e em 94 ele deu a volta por cima, né? Eles tiveram que engolir, assim como o Zagallo falou, eles tiveram que engolir o Dunga. Então, cara, falta a identificação do povo, o povo tá de saco cheio com a seleção brasileira, ficou maçante os jogos do Brasil contra os times sul-americanos, o Brasil tá sobrando aqui, mas isso aqui não é parâmetro, tá? O Brasil não faz um amistoso contra a França, contra a Holanda, contra a Alemanha, o Brasil não quer nem passar perto. E aí então ficam aqueles jogos, sabe? O Brasil vai ganhar, não tá pegando ninguém. O encanto se perdeu. O encanto se perdeu, chega aí uma Copa do Mundo. Eu falei aqui vários motivos que eu acho que o povo também numa crise feia aí há muito tempo não se importa com o clube porque ainda fica mais perto, né? Fica mais em casa. Agora a seleção brasileira realmente o povo mistura também com o cenário político que nós estamos vivendo, tudo, com a crise, com o desemprego, com o aumento disso, o aumento daquilo, o povo pega tudo isso realmente e vou torcer pro... E tem aquela coisa, né, cara, eu vou torcer pros caras lá e aí o ano de eleição, sei lá, o povo esquece, ganha uma Copa do Mundo, será mais benefício para os políticos, porque aí o povo esquece da roubalheira, esquece da corrupção, esquece do aumento do gás, do aumento da gasolina, do aumento da cesta básica e por aí vai. Então, o povo brasileiro desencantou com a seleção brasileira. E eu também, né? Eu não vejo motivo para torcer por jogadores que não sabem mais nem onde fica o Brasil, não falam do povo, nas suas entrevistas só querem, são rasos, não temos heróis dentro de campo, temos apenas uma nova geração sem sal, sem graça. A única coisa que eles sabem fazer é videozinhos sem noção em redes sociais, mostrando seus bens materiais e tal. E isso, o povo mesmo que gosta de futebol fica com nojo. Amigo colorado, você que torce para outro clube, que gostou, que achou o assunto legal, se você concorda, discorda, deixa o seu comentário aqui embaixo. Na medida do possível eu tentarei responder. Gostou mais ainda? Deixe seu like, que me ajuda muito. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um abraço.